Bom dia, turma! Hoje nós vamos aprender equações do segundo grau, tá bom? A partir da página 137 do módulo 4. A parte de equação do segundo grau, ela está ligada à área, tá bom? Pelo menos nessa parte que vocês vão ver. Aí tem um terreno, né? Um jardim, que ele é um quadrado, que ele tem área igual a 9 metros quadrados. A gente sabe que a área de um quadrado é um lado vezes o outro, certo? Então, eu preciso descobrir qual número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9. Isso é bem visível para a gente, porque a gente já fez uma lista, né? De uma tabuada dos quadrados perfeitos, lembram disso? Nessa parte, a gente vai estudar muito usando essa tabela. Então, quem não fez lá no comecinho do ano essa tabela dos quadrados perfeitos, é bom fazer, tá? E quem já fez, é só pegar lá no comecinho do ano o caderno que você usou e começar a usar aquela parte, tá bom? O quadrado perfeito é aquela parte que a gente fez 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. A gente fez, se eu não me engano, até o número 20, tá? Então, a gente tem o quadrado perfeito do número 1 até o número 20. Então, vocês vão usar muito isso, tá ok? Vamos lá. Qual o número que eu multiplico ele por ele mesmo e dá 9? Vocês vão lá naquela tabelinha do quadrado perfeito e vão verificar que é o número 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, o lado desse quadrado, né, o lado desse jardim, mede 3, tá ok? Por isso que a área é 9. Ok, professora, isso eu sei, tá ok. Mas o que a equação do segundo grau tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte: quando a gente fala que um quadrado perfeito, ele tem um resultado, a gente sabe, porém a gente não sabe como se escreve isso na teoria, né? Então agora a gente vai ver a teoria, a parte teórica, tá bom? Como que a gente escreve isso? A área não é lado vezes lado? Esse lado a gente não conhece, então eu vou falar que é x. Então vai ser x vezes x, certo? E isso tem que dar um resultado 9. Então, vai ser x vezes x igual a 9. Quando eu multiplico x por x, eu acho x ao quadrado. Daí, a equação do segundo grau. Por quê? A minha incógnita, que é o número que eu não sei, que eu desconheço, ele está elevado ao expoente 2. Por isso, a equação é do segundo grau, tá ok? E agora, o resultado vai ficar x ao quadrado igual a 9. Mas eu preciso achar esse resultado. Quando eu digo que um número ao quadrado é igual a 9, eu tenho que descobrir qual número que vezes ele mesmo dá 9, certo? Então, qual vai ser a resolução? Eu vou fazer x sem o quadrado e eu tenho que passar o quadrado para o outro lado. Quando eu passo o quadrado para o outro lado, ele vira raiz quadrada. Então, o expoente 2 vira raiz quadrada. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, como eu já havia explicado, tá bom? Então, porém, quando a gente está trabalhando com a equação do segundo grau, né, a gente tem mais de uma opção, tá bom? Por quê, professora? Porque a raiz quadrada está ligada nos números reais. Os números reais têm o número positivo e negativo. Então, o resultado não é apenas 3, mas é o simétrico de 3 também. O simétrico de 3 é o 3 negativo. O simétrico de 1, 1 negativo. Tá ok? Então, toda vez que a gente trabalhar com a equação do segundo grau, quando eu chegar na parte da raiz e tirar o número da raiz, eu tenho que colocar o resultado com o sinal mais e menos. Então, vamos supor que deu x ao quadrado igual a 4. Eu vou passar o expoente para o outro lado e vai virar raiz. Então, vai ficar x é igual a 4, certo? Então, o x igual a 4 é a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Agora,
Eu posso colocar só o resultado do número 2? Não, eu preciso colocar o simétrico. Então, eu preciso colocar 2 positivo e o 2 negativo. Então, o resultado é 2 positivo, 2 negativo. Do exemplo do livro, do 9, né, raiz de 9 vai dar 3. Então, o resultado é 3 positivo, 3 negativo, tá ok? Aí, mais embaixo está assim. Nesse caso, devemos considerar apenas o valor positivo, pois trata-se de medida de um comprimento, que não pode ser negativa. Quando nada for dito, devemos considerar ambos os valores. Então, nesse caso do exemplo, a gente só pode considerar o 3 positivo, porque não tem um tamanho negativo. Tem como eu falar assim, me vê menos 3 metros de fio? Não tem como. Então, quando a gente está lidando com comprimento, medida de comprimento, só pode ser o positivo. Mas se no exercício não disser nada, a gente trabalha com o positivo e o negativo, tá bom? Aí tá assim, portanto, a medida do lado desse jardim é 3 metros. Neste tópico, estudamos apenas as equações do segundo grau do tipo ax² mais b igual a zero, em que a e b são constantes com a diferente de zero e x é a incógnita. Vejam alguns exemplos desse tipo de equação. Aí embaixo ele mostra 4 exemplos de equação do segundo grau. É o 3x² mais 2 igual a zero, meio x² igual a menos 5, x² igual a 16, x² menos 3 sétimos igual a 2, tá bom? Então é isso, galera. Por hoje é só. Bem tranquila a matéria. Tem pouco exercício. A gente vai conseguir fechar esse capítulo 10 nessa semana ainda, tá bom? Hoje vocês vão fazer apenas uma página de atividade e conforme for na manhã a gente fecha o módulo. O módulo não, capítulo 10, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem atentos no mural. Qualquer dúvida é só me chamar. E bom dia, boa aula. Tchau, tchau.